Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos a mais uma correção do PET aí de matemática do volume 7. Esse é o vídeo do primeiro ano, ensino médio, semana 4. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e vamos para as questões. Então aqui na semana 4, o PET trabalha com o sistema de capitalização composto, os juros compostos. Tem alguns exemplos, algumas explicações, não se esqueçam de fazer a leitura. E aqui ele traz para a gente a fórmula, para o cálculo do juro composto. Então, a fórmula é determinada por M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, onde M é o montante, o valor do capital mais os juros, o C é o capital, ou o valor principal, o I é a taxa de juros praticada e o T é o tempo ou perímetro. Então, no caso dos juros compostos, a gente calcula aí o montante e se quiser determinar os juros, a gente subtrai o valor do montante do capital. A gente acha aí os juros, ok? Então, vamos para as questões. A número 1 é quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6.000 a taxa de 1% ao mês. Então, nós temos uma taxa mensal, o tempo que é dado em semestre. Então, vamos começar aqui definindo um semestre, 6 meses, É importante trabalhar na mesma unidade. Então, se a taxa está em mês, nós vamos trabalhar com o tempo em meses. Se a taxa é anual, vamos trabalhar com o tempo em anos e assim sucessivamente. Então, nós vamos determinar aqui que o montante, ele vai ser igual a 6.000, que é o nosso capital, que multiplica 1 mais. A taxa é de 1%. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Nós vamos trabalhar com essa representação decimal aqui, tá? Tudo isso elevado aos 6 meses. Então, o montante, ele vai ser 6.000 vezes 1,01, que nós vamos somar o 1 aqui, mais um centésimo elevado a 6. Então, nosso montante, ele vai ser igual a 6.000 vezes esse valor aqui elevado à sexta potência, vai dar 1,0615 aí aproximadamente. Multiplicando, o nosso montante será de R$ 6.369. Nós já vimos que os juros é igual a montante menos o capital. Então, os juros aqui é a diferença, O que está além dos 6.000 aqui, que deu R$ 369. Esse é os juros que a pessoa vai receber. Só uma dica aí para você fazer esse tipo de cálculo na sua calculadora científica, no celular ou no seu computador. Nós vimos lá 1,01 elevado à sexta potência, Isso é 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Na calculadora, vocês têm esta função aqui, esse x elevado a y. Então, eu digitei o número, vou digitar essa função e vou digitar aqui o número que eu quero elevar. Como é que eu quero elevar a sexta potência? Eu digito 6 e tem igual. Está aqui a nossa resposta. Eu trabalhei aqui até o 15, até o 5 aqui, com 1, 2, 3, 4 casas decimais. Quanto mais vocês diminuírem o número de casas decimais, mais isso vai influenciar no resultado, Quanto mais casas decimais, mais perto aí do resultado real. Então, aqui, por exemplo, eu já poderia pegar esse valor e multiplicar pelos 6.000, que foi o nosso capital, Então, tá dando aí 6.369,12 nos quebradinhos. Então, quanto mais a gente diminuir o número de casas decimais, a gente vai afastando um pouco mais desse valor aqui. Mas nós chegamos aí no valor bem próximo, Então, tá ok. Vamos voltar para as questões. A número 2, o capital de 2.000 aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, R$ 165. Quer saber qual foi a taxa de juro mensal praticada nesta aplicação? Então, o nosso montante aqui, ele vai ser o 2.000 mais o 165. Então, 2.165 é o nosso montante, que é igual a 2.000, que é o nosso capital, que multiplica 1 mais a taxa, que eu não sei quem é, elevado a 4 meses, que é o tempo da nossa aplicação. Então, eu vou ter aqui, olha, que 1 mais o I elevado a 4
vai ser igual a 2.165 dividido pelos 2.000. Eu estou só passando 2.000 para lá dividindo, tá? Eu coloquei um mais e na frente só para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas aqui, basicamente, eu só passei o 2.000 para o outro membro dividindo. Então, nós vamos chegar aqui em 1 mais i elevado a 4 igual a 1,0825. É o que vai dar essa divisão. Então, aqui eu vou ter que 1 mais a taxa vai ser igual a raiz de 1,0825. O 4 estava aqui como expoente, ele vai para o segundo membro invertendo, né? E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Isso aqui, olha, esse 1, a raiz quarta, né? Tem que colocar o 4 aqui no índice, que não é raiz quadrada, é raiz quarta. Nós podemos elevar esse número aqui ao número decimal, porque nós temos 1,0825, que está elevado à primeira potência, já que não tem nenhum número aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso escrever isso como sendo 1 mais i igual a 1,0825 elevado a 1 quarto. Então, o valor aqui do expoente do número é o numerador e o índice da raiz é o nosso denominador. Eu ainda posso, para utilizar a calculadora para fazer esse cálculo, converter isso aqui em número decimal. Então, vai ser 1,0825 elevado a 0,25. Vamos lá fazer essa conta para vocês verem o resultado. Então, nós vamos ter aqui 1,0825. Vou na teclinha aqui, hora do x elevado, e vou digitar 0,25. Aí nós vamos ter como resultado, olha, esse número grandão. Vou pegar aqui só duas casas decimais, vou considerar 1,02, tá? Então, aqui eu vou ter 1 mais i igual a 1,02. A nossa taxa vai ser 1,02 menos o 1, que eu passo para o segundo membro aí subtraindo. Então, nossa taxa vai ser 0,02, que é equivalente a 2%. Então, a resposta da número 2, o I é 2% ao mês, né? A taxa mensal. Então, é 2% AM, ou seja, ao mês. Número 3. Uma dívida de R$700 foi contraída a juros compostos a uma taxa mensal de 2% a ser quitada ao final de 4 meses. Quer saber qual foi o montante pago ao final dos 4 meses. Então, vamos para a nossa fórmula dos juros compostos, né? Só para lembrar, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o M, aí, o montante que nós estamos procurando, é igual a 700, que multiplica 1 mais 0,02, que é 2%, elevado a 4, né? São 4 meses. Então, o nosso montante vai ser igual a 700 vezes 1,02 elevado à quarta potência. Isso aqui vai dar, vamos voltar aqui no 1,0825, né? Que a gente estava mexendo ali na questão anterior. Então, M vai ser igual a 700 vezes 1,0825, né, aproximadamente aí, 2,4, né, se vocês fizerem a conta. Como a gente arredondou aqui, né, vamos até conferir aqui, ó. Como a gente está trabalhando aí só com 1,02, vai te dar um valor um pouquinho diferente. Então, 1,02, vou elevar a quarta potência, é isso. 1,0824, né? Vamos colocar esse valor aqui, então. Mas é basicamente o mesmo valor. É como eu comentei com vocês. Quando a gente faz essa aproximação, a gente varia um pouco aí no resultado. Então, multiplicando aqui os dois valores, o nosso montante vai ser de R$ 757,68 aproximadamente. Então, o que está procurando aí é o montante, né? Então, ao final de 4 meses, essa dívida aí vai ser de R$ 757,70, 68 centavos aí. Dependendo da aproximação que você usou, vai chegar no valor aqui
em torno dos R$ 757, ok? Vamos em frente. Flávio deixou R$ 800 aplicados por 3 anos em um fundo de investimento que remunera o capital em regime de juros compostos. Se o rendimento médio desse fundo é de 1% ao mês, quanto Carlos tinha ao final desse período? Então, o que ele vai ter no final do período é o montante. Esse montante vai ser os R$ 800 multiplicado por 1, mais a taxa, que é de 0,01% ao mês. Como nós temos aqui 3 anos, isso equivale a 36 meses. A primeira vez que eu resolvi então nós vamos elevar aqui a 36. Na primeira vez que eu resolvi essa questão, eu tinha passado a taxa para ano, colocando a taxa em 12% anual. Dá certo também, mas eu achei uma distorção um pouco grande, dá uma diferença de quase R$ 25 aí no resultado. Então, nós vamos trabalhar em meses aqui para não dar essa distorção tão grande, tá? Mas é uma opção, né? A gente trabalhar a taxa aí a 12%, né? 1% ao mês, você multiplica por 12 meses aí no ano e trabalharíamos com 3 anos para não ter que elevar, que é um valor tão grande. Mas isso aí, se você estiver fazendo uma prova, né, um Enem, alguma coisa assim, vale a pena. Aqui a gente vai usar calculadora, então não tem problema aí a gente elevar a 36, né? Mas pensa aí numa prova, né, uma prova de concurso, um Enem, se não tem aí o valor aproximado aqui dessa potência, seria muito difícil, né? Então é mais vantajoso transformar a taxa aqui em anual do que ela ia levar 3 anos, né, trabalhar com tudo em ano, do que com meses. Mas é como eu disse, eu achei a distorção um pouco grande, então eu vou trabalhar aqui dessa forma. Então, nós vamos ter 1,01 elevado a 36. Então, aqui nós teremos o montante igual a 800 vezes 1,43007, alguma coisa aí nesse valor. Multiplicando, a gente chega a um montante de R$ 1.144,56, aproximadamente é esse o resultado. Lembrando que, para você resolver aquela potência na sua calculadora, é 1,01, aperta o x elevado a y aí, e o 36. Aí dá o nosso resultado. Você pega aí 3, 4 casas decimais para fazer a sua conta, tá? A gente viesse aqui, ó, multiplicando com 800, direto aqui. Você pode trabalhar com essa aproximação também, né, direto na calculadora. Fica a seu critério aí. Mas a gente achou o valor bem próximo aí, né? Lá estava 58 centavos, então tá bem próximo. Foi uma aproximação bem aceitável. Questão número 5. Os moradores de um prédio pagam R$ 90 de condomínio mensalmente. Quando o pagamento é feito depois da data do vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15%, mais um juros simples de 2% ao dia de atraso. Se um dos moradores pagou o condomínio com 6 dias após o vencimento, qual que é o valor que ele pagou? Então, vamos começar calculando a multa, né? Então, tem uma multa de 15%. 15% é 15 sobre 100, então nós vamos ter o 90 vezes 15 sobre 100 para terminar essa multa inicial. Então, 90 vezes 15 vai dar 1.350, dividindo esse valor por 100, a multa que é paga aí pelo atraso é de R$ 13,50. Ele também vai pagar juros, né, para cada dia aí de atraso, juro de 2% ao dia. Então, os juros ele vai ser do capital, que é R$ 90, é o valor do condomínio, vezes 0,02, que é o 2%, ao dia, vezes 6 dias. Multiplicando tudo, nós vamos ter aí o valor de R$ 10,80 de juros. Então, o valor total, né, o que ele vai pagar aí pelo condomínio, são os R$ 90, que é o preço do condomínio, mais os R$ 13,50 de juros, mais os 10,80 de multa, né? Mais os 10,80 de juros aí pelos 6 dias de atraso. Isto vai dar o valor de R$ 114,30. É a letra C, a nossa resposta correta.
Vamos para a próxima. Número 6, Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em 2 parcelas da seguinte forma: 50% do valor à vista no ato da compra. O restante foi pago após um mês e o valor da parcela foi de R$ 505. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento era de 1% ao mês, o valor desse produto para o pagamento à vista era... Vamos achar o valor aí de uma parcela à vista baseada aí nessa segunda informação aqui. Vamos jogar isso aqui na forma de juros compostos. O 105 é o montante, então já é o valor que ele pagou aí acrescido de juros. Vai ser igual ao capital, que eu não sei quem é, que multiplica 1 mais a taxa, que é de 0,01, né, de 1% ao mês, elevado a 1, né? A gente está considerando aqui o mês que ele pagou, a segunda parcela, então elevado a 1 apenas. Então, o 505 vai ser igual a 1,01 vezes o capital. Então, esse capital vai ser o de 505 dividido por 1,01. Esse capital vai ser de R$500. Então, esse aqui é o valor sem juros, né? Então, o total é o dobro disso, né? O total, então, é R$1.000. É o valor dessa compra aí à vista. É a letra A, né? R$1.000. Vamos para a próxima. Questão número 7. Uma loja vende uma impressora por R$1.000 à vista ou parceladamente com juros mensais de 5%, em regime de capitalização composta. A Alice comprou uma impressora nessa loja para pagar em 2 prestações mensais e iguais. As prestações devem ser pagas em 30 e 60 dias após a compra. O procedimento correto para calcular o valor P de cada prestação é... Se a gente fosse pensar aqui em usar a fórmula direta, né, dos juros compostos, nós teríamos aí que o montante seria igual a R$1.000, que é o capital, né, o preço dela à vista, que multiplica 1,05, né, porque é 5% mais 1, então é 0,05 mais 1, isso aqui elevado a 2. Então, por aqui a gente calcularia o valor aí dessa impressora. Vamos ver aí por eliminação as questões, o que elas estão dizendo. Aqui está falando em parcela, né? Talvez eu poderia dividir isso aqui por 2, mas vamos considerar em função do P aí, que é a nossa parcela. A A diz que nós teríamos 1.000 vezes 1,05 menos a parcela, né? Então, que são 2 parcelas iguais. Então, é o valor total aí com os juros menos a parcela. A gente poderia dizer que é a mesma coisa de dividir por 2, já que são 2 parcelas. E no final, multiplicando por 1,05 novamente, né? Então, aqui é como se eu pegasse o valor total, dividisse por 2, né? Eu subtraio aqui uma parcela e multiplico por 1,05 novamente. Por quê? A ideia de capitalização composta é essa de juros sobre juros. Então, na primeira parcela, eu paguei ali um valor V, com juros. Na segunda parcela, desse valor V que já tinha os juros, vai incidir os juros novamente. Então, ao que parece, essa aqui pode ser a nossa resposta correta, mas vamos analisar as outras. A gente vai por eliminação aqui. A B diz que 1.000 vezes 1,05 dividido por 2 é igual a P. Essa daqui ela não está correta justamente por isso. Aqui, olha, o valor, né? Esse aqui é o valor de uma prestação, o juro está incidindo uma vez só, né? E na verdade, a gente vai pagar esse valor, né, pela metade. Aí aqui depois eu teria que ter isso aqui multiplicado novamente pelos juros. Então, isso aqui está parecendo mais capitalização simples do que composta. Então, a letra B a gente não encaixa muito aqui no sistema de capitalização composta. Encaixaria mais no sistema simples. Por mais ou menos, né? Porque a gente também no sistema simples a gente não teria essa multiplicação aqui. Mas falta, né? A questão dos juros sobre juros não é observada aqui na letra B. Vamos ver as outras. A letra C e a letra D, a gente já vai descartar por causa desse 1,5 aqui. A gente já viu que a taxa ela é de 5%, né?
Isso é a mesma coisa que 5 sobre 100, que dá 0,05. Somado com 1 lá da fórmula dos juros compostos, seria 1,05 e não 1,50, né? 1,5. Então, isso aqui não entra, isso aqui não entra. Então, ficaria mesmo entre a A e a B. Então, a letra C e a letra D não fazem muito sentido. Como aqui a letra B realmente ela não observa essa questão dos juros sobre juros, então nós vamos considerar a letra A como a nossa resposta correta, né? É o procedimento aí correto para calcular o valor P de cada prestação, né? Aqui é como se fosse o valor total das prestações também. A gente está calculando o valor de cada um. Então aqui é como se a gente tivesse a primeira prestação e depois ainda tem a segunda prestação aqui, que é multiplicando o valor total da dívida, né, do primeiro mês, pelos juros novamente. Então, questão de juros sobre juros. Então, essa questão correta aí, letra A. Número 8. O quadro abaixo fornece dados divulgados no site do Ministério da Saúde para os estados da região Sudeste relativos à pandemia da Covid-19. Então, tem aí o estado de São Paulo, tem o número de casos acumulados, o número de óbitos acumulados a cada 100 mil habitantes, e assim para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, são os estados aí da região Sudeste. Qual estado da região Sudeste obteve o menor percentual de óbitos a cada 100 mil habitantes na pandemia do Covid-19? Descreva seu raciocínio. Nós vamos escrever esse raciocínio aqui matematicamente. A gente poderia ter uma análise aqui, né? Olha, quando a gente pega, por exemplo, o estado de São Paulo, são 2.345 casos a cada 100 mil habitantes, com 84 mortes, né? A cada 100 mil habitantes. Rio de Janeiro. Olha, a gente já pode observar que, por exemplo, o Rio de Janeiro ele tem um número menor de casos e um número maior de óbitos, né? Isso já indica aqui que o percentual de óbitos aqui no estado ele pode ser maior, né? Minas Gerais está aí um número, o número de casos menores, também o número de óbitos menores. Isso pode aqui nos levar a crer que é o estado com a menor taxa de óbito, né? Mas nós vamos utilizar a regra de 3 para resolver isso. Nós vamos ver aí qual é o percentual de óbitos para o total aí de casos acumulados que é apresentado na tabela. Então, vamos começar aí por São Paulo. Nós temos que 2.345 casos representa 100%, e desse total, os 84 óbitos representam X%. Então, nós vamos multiplicar cruzado, né? Regrinha de 3. Então, 2.345, X é igual a 84 vezes 100. Então, vai dar 8.400. Então, esse X aqui é igual a esse 8.400 dividido por 2.345. Cismei com 23.000. Então, dividindo aqui, isso vai dar uma taxa aí em torno de 3,58%. Então, a mortalidade aí em São Paulo está na faixa de 3,58%. Vamos ver no Rio de Janeiro. Lá nós temos 1.709 casos, que nós vamos chamar de 100%, e 116 óbitos, que é X%. Então, realizando aí as operações, da mesma forma que nós fizemos lá em São Paulo, né? A taxa do Rio de Janeiro vai dar em torno de 6,78%. Bem alta, né? Vamos colocar os valores aqui, ó. Então, aqui para São Paulo, a taxa está sendo de 3,58%. No Rio de Janeiro, nós chegamos a 6,78%. Vamos calcular aí para Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós vamos ter 1.621 está para 100, assim como 41 está para X. Então, aí, efetuando as operações, para a regrinha de 3, vou colocar aqui o passo a passo todo, nós vamos chegar aí numa taxa que vai estar entre está em torno de 2,52%. Então, Minas Gerais está até agora com a menor taxa, né? 2,52%.
nós vamos precisar ir conferir se o Espírito Santo não está abaixo dessa taxa, né? Muito feio aqui, deixa eu corrigir esse 2% aqui. Então, 2,52%. Vamos conferir o Espírito Santo aí e ver qual que é a taxa deles, né? Então, lá nós vamos ter 3.680 está para 100, assim como 94 está para X. Então, efetuando a operação, a gente vai chegar aqui X vai ser igual a 9.400 dividido pelos 3.680. A taxa aqui ela vai ser de 2,55. Então, de fato, Minas Gerais é a menor taxa, né? Então, a resposta aqui é para o estado de Minas Gerais, com a menor taxa. E o nosso raciocínio está descrito aqui, né? Nós já usamos a regra de 3 para resolver, então tá aí o raciocínio que nós utilizamos, né? Usamos a regra de 3 para calcular do total de casos confirmados, qual que é o percentual de óbitos em cada um dos estados da região sudeste. Então, vamos para a questão número 9. Bom, um capital de R$ 505 aplicado a juros simples durante 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês, tem um rendimento igual ao de uma outra aplicação com capitalização composta de um capital de R$ 2.500 investido durante 2 meses. Quer saber a taxa de juros da segunda aplicação. Então, vamos começar aqui pela primeira aplicação, porque já falou que os rendimentos são iguais, então eu preciso descobrir quem é esse rendimento. Então, na aplicação 1, eu tenho que juros, ela está no sistema de capitalização simples, né? Então, nós temos que os juros vai ser igual a 505, que é o nosso capital, vezes 0,04, que é a nossa taxa de juros ao mês, vezes 5. Então, multiplicando aqui todos esses valores, nós vamos chegar a um juros de R$ 101. A partir daqui, eu passo para a aplicação 2, que agora está na capitalização composta. Nessa aplicação, o que é que nós vamos ter? O capital é de 2.500, então o montante de 2.500 mais os juros, porque já falou que o rendimento das duas é igual, então nós vamos ter aqui um montante de 2.601, que é o capital de 2.500 mais o rendimento de 101. Isso é igual a 2.500, que é o capital, vezes 1 mais a nossa taxa, que é o que nós estamos procurando, elevado a 2 meses. Então, eu vou ter aqui que 1 mais I elevado a 2 vai ser igual a 2.601 dividido pelo 2.500. 1 mais a taxa ao quadrado vai ser igual a 1,0404. Então, 1 mais a nossa taxa vai ser a raiz quadrada desse valor aqui. 1 mais a taxa vai dar 1,02. Então, o nosso I vai ser 1,02 menos 1, que dá 0,2, que é a mesma coisa que 2%. Então, a nossa taxa I é a letra A, 2%. E aqui a gente finaliza o nosso PET do primeiro ano. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós teremos o PET 8, né? Acho que vai ser o nosso último PET, o PET avaliativo. E as correções vão ser postadas aqui no canal também. Então, não deixe de se inscrever, compartilhar com os colegas. Bons estudos. Até a próxima.